Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações. Diante de vossos olhos maternais eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Tema do dia 4 do 6. Jesus explica
verdade sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo e às vezes não, tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e, às vezes, tudo num dia, segundo ele gostava, e isto era para a minha alma de grande dor, contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena, e em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer a meu amadíssimo Jesus e as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Assim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Até aqui eu lembro de uma situação que eu vivi, né? Em que o meu filho de 11 anos de idade havia começado, né, a se entreter, a se interessar com coisas que eu lutava para vencer, né? E vendo ele dando os passos aos quais eu, na mais tenra da minha infância, né, também fiz, foi uma dor terrível, né? Foi uma situação muito, né, terrível, porque nem o entendimento que eu tive, né, que Jesus mostrava que para mim me ver livre de fato dessa situação, Jesus permitiu que meu próprio filho também trilhasse esse caminho a fim de que, vendo ele nessa condição, não tivesse eu, né, jamais a intenção de retornar a esses ambientes, né, já para que Deus abençoasse e o livrasse, meu filho, né, a fim de que ele não seguisse os passos errados do Pai. E o incrível é que antes, bem antes, Jesus já me dava a experimentar isso. E uma vez que eu persistia, ele permitiu que se concretizasse tal situação. Para que aí, enfim, finalmente, eu, né, pudesse ser liberto, curado dessa condição. Com o firme propósito de não regredir mais, de não retornar a tais ambientes. A fim de que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, né, não permitisse que tal atitude, né, tomasse posse, adentrasse o coração do meu filho. Então, outras vezes, renovando a meu doce Jesus estas crucifixões, recordo que me disse, tomando, né, amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. A cruz distingue os réprobos dos predestinados. A disposição da pessoa de aceitar a cruz, o sofrimento, e aquela que a repudia, né, já de longe, né, que tá repreendido, né,
não tem que passar por nada, não tem que viver cruz alguma. Tem que viver a minha vida na bênção, na prosperidade, porque assim Deus o quis, assim Deus, a bênção de Deus repousa sobre nós. Ao passo que ele disse para Santa Teresa que é de fato o contrário. Como ele disse a ela, os meus amigos eu trato assim, né? Ou seja, participantes da minha vida, né? Participantes da minha paixão, como Luísa disse, né? Ora a coroação de espinhos, ora os cravos, ora o carregamento da cruz, ou ora todos eles. Então, aquele que não tem uma disponibilidade, uma aceitação em viver o sofrimento, né, trazido por Jesus, trilha, consequentemente, esse caminho a ser um réprobo, a ser um condenado. Uma vez que a cruz é esse distintivo, né, que separa os réprobos dos predestinados. Ele vai dizer, bem como no dia do juízo os bons se alegrarão ao ver a cruz, assim desde agora se pode ser, se pode ver, se algum se salvará ou se perderá. Já se vê isso hoje. Já se vê isso hoje, o ambiente em que a pessoa vive, convive, ou tem os ardores de paraíso ou de inferno. Como diz, bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá, se ao apresentar-se a cruz, a alma a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija, e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se a cruz, se irritam, a desprezam e chegam até me ofender, podia dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha para a vida do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz, ao ver a cruz se afligiriam e blasfemavam. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano, e a claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. É nítido, né? É nítido a reação da pessoa mediante alguma adversidade. Se ela se resigna, se volta a Deus, não é que ela fica, dando risada ou algo do tipo. Sofre igualmente, só que sem blasfemar contra Deus, sem ficar o tempo todo reclamando, e reclamando com as pessoas erradas, com esse sentimento de autopiedade, que eu sofro tanto e busca a todo custo, a pena das pessoas. No momento mais crucial ali da sua agonia no Horto das Oliveiras, diferente do que muitos fazem, em suas vidas, no sentido de que, eu sou de Deus, eu sou da igreja, eu sou cristão, mas esta situação eu não aceito. Esta e aquela situação, se der comigo, eu não me respondo por mim. Então, ou seja, deixa todos os conhecimentos adquiridos de lado, seu seguimento com Jesus de lado,
para ir satisfazer um anseio de sua própria vontade. Ou seja, pior, né? Para dar vida a um sentimento, uma atitude de vingança, né? De sede, de pagar com a mesma moeda, de resolver com as suas próprias mãos. Essa mesma pessoa que até então eu sou da igreja, eu sou isso, aquilo, mas na hora que pisa no meu calo, eu me esqueço totalmente de Deus, e quero resolver com as minhas próprias forças. Então esse é um dos muitos exemplos de falta de resignação para com a cruz que Jesus nos traz, que é sempre, né, a medida para cada um, não é mais nem a menos, mas a medida que cada um precisa para corresponder ao amor de Deus. É até um texto que partilhava nos outro dia. Não é a cruz que eu escolho, que eu busco, mas a cruz que Jesus quer que levemos. Aqui nós ofertamos a Ele da nossa própria vontade. Ele aceita a nossa oferta. Ele aceita a oferta de um sofrimento que, ao nosso gosto, seja agradável a Ele. Ele aceita. Mas o ato perfeito, o ato na divina vontade é que nos resignemos, né, às cruzes que a divina vontade nos traz. E que muitas vezes são por meio de situações simples, né, coisas pequenas, mínimas, né, como o exemplo que eu acabei de dar, né, aquilo que eu vivi muitos anos com dificuldade de superar, de vencer. Deus permitiu que o meu filho, né, trilhasse esse caminho e né, me mostrou, né, ele mostrou a mim que meu filho estava, né, vendo esse tipo de coisa, ele estava vendo pornografia. Né, ele permitiu que eu descobrisse, que eu, ao me ver o celular dele, eu vi, né, para que diante daquele sofrimento que eu senti ao saber que meu filho estava vendo isso, né, eu, né, caísse a ficha, rompesse de uma vez por todas com qualquer, né, ato, situação, pensamento que me deixava antes levar. Né? E assim para tantas outras coisas. A fim de que eu, ao não fazer, a não me submeter, a não me aproximar, essa graça, essa bênção se estenderia também ao meu filho. Sabendo que Jesus, assim como não tira a minha liberdade, também não tirará dele. E também não tira de ninguém. Somos livres. Né? E o seremos de fato e de verdade quando estivermos atados a Ele, à divina vontade, à vontade querida dEle. Enquanto nos deixarmos levar pela nossa vontade, somos sim escravos de nossas paixões e vícios desordenados, de nossa vontade humana rebelde. E eis a necessidade da cruz na nossa vida. Que tem um trecho que diz, né? A cruz é quem imprime Deus no homem. Né? O homem não busca Deus quando ele está, né, por cima, quando ele está tudo bem, tudo bom demais, né? Não busca. Quando ele está debaixo, né, de um sofrimento, de uma situação que não está, né, em suas mãos, é que ele se volta a Deus. É aquele que ele se dobra. Do contrário, ele vai, é o toque da boiada, né?
E até como no áudio que eu estou ouvindo, e é realmente isso. Só se sabe que é de Deus de fato quando, apesar de, a pessoa permanece, e vai perdendo todos os seus germes de interesse. É a via da purificação, porque vai perdendo todo o interesse, todo o amor próprio, todo, né, a estima que espera das pessoas, ela faz unicamente por Deus. Vai imprimindo Deus na criatura, repetindo a vida de Jesus que fez por amor ao Pai, por obediência, como diz, em correspondência ao amor do Pai, e pelo Pai o amor nas criaturas. Por isso ele foi. Né? Por isso ele submeteu à cruz. E entregou a sua vida, e foi até a morte de cruz, por amor ao Pai e pela salvação das almas, que era a vontade do Pai. Sem nenhum interesse dele. Assim é a via da cruz para nós, por amor a Deus. Não é por interesse meu, não é por graça, por nada, somente por amor a Deus. E assim o amor verdadeiro, o amor que nós estamos sendo chamados a viver, que é, né, o dom de se viver na divina vontade. Perder totalmente o gosto das coisas em direção a nós mesmos, mas fazer tudo unicamente por amor a Deus. E viver nessa constância. É o que diz aqui, né? A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador. O santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, se não faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Vai ser referente à nossa entrega. Nossa Senhora foi a mulher que mais sofreu na história, porém é a mais feliz, é a rainha das dores. Juntamente com seu filho, o rei das dores. Então aquele que mais sofre na terra é aquele que alcança um grau, né, mais elevado no céu, uma glória maior. Porém, na divina vontade sabemos que não se trata do sofrimento, mas da união, né, da fusão com a vontade de Deus. Como disse, não é aquele sofrimento que mais me agrada e que eu oferto a Deus, mas sim aquele que Deus me traz. Né, de eu aceitar uma doença, né, em um familiar, uma situação de um familiar, aceitar que eu estou vivendo determinada situação em reparação àquela pessoa, né, de dentro da minha casa, né, e nunca tomar, né, como se eu fosse, né, o causador ou alguém muito importante. Não, tudo é Deus e Ele é quem vai se servir dos instrumentos que Ele tem, que somos nós. Que, no entanto, esses instrumentos sem Deus não é nada. Tudo que somos, tudo que temos é Deus em nós. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo amor, toda adoração. Tudo é Ele. E Ele tem seus caminhos. Talvez por eu estar apegado demais a uma pessoa, uma situação. Um exemplo, meu filho. Venhamos que eu esteja demasiadamente apegado a ele.
né? Diante de uma situação mais suave, né? E para mim, viver esse desapego e deixar um pouco ele de lado, até eu acredito que é o que tem acontecido, Jesus está permitindo que ele esteja um pouco indiferente comigo. Não é sempre, mas um dia ou outro ele está diferente. E mesma coisa em outras situações, né? Não é que eu tenho que deixá-lo de lado, mas eu tenho que deixá-lo, vamos dizer aqui para entender, para que todos entendam, deixar o filho respirar. Eu não tenho que estar grudado nele 24 horas, ele precisa viver a vida dele, as experiências dele. E como eu rezo para isso, né, para que Jesus me faça perceber, e o que eu não percebo ele, né, me dê as cruzes de desapontamento, ela sim faz. Né? Meu filho fica às vezes indiferente, eu chamo para sair, ele não quer, não vai, eu respeito, não, tudo bem, né? Fica aí, tal, e assim a gente vai. A gente quer estar junto, mas às vezes esse estar junto é um amor desordenado. É igual a pessoa no meu trabalho hoje, o filho dela começou a trabalhar hoje no mercadinho lá do lado, né, do nosso serviço, e ela, né, toda eufórica, dizendo, né, nossa, queria tanto estar lá agora para ver o meu filhote trabalhando. Né? Humanamente não tem nada demais. Mas retornemos à ordem, né? Nos coloquemos ao propósito pelo qual fomos criados. Olha lá, Jesus está conduzindo a vida dele, né? Está trabalhando, né? Cresceu, está dando gente, pronto. Diferente de alguns animais, né? Que muitas das vezes expulsa o filhote de dentro do ninho e ele precisa aprender a voar na marra. Tem um outro que, acho que é o filho da girafa, que quando nasce a mãe já se põe a bater nele para ele levantar logo, porque ele precisa levantar logo, senão o predador o pega. Então ele precisa aprender a levantar e correr o quanto antes para que ele não morra, né, sendo comido por um dos predadores. E nós humanos é o contrário, quer estar ali, né, em cima, sufocando, né, uns aos outros o tempo todo. Isso é com o filho, é com o marido e mulher, né, e assim por diante. E aquele a quem deveríamos viver por ele é deixado em último plano. Eu vejo muitas vezes vida, meu irmão mesmo, ele com a esposa dele chamam uns aos outros, um ao outro de vida, vida minha, vida minha. Aquele que de fato é a nossa vida é negligenciado, né? Ou seja, às vezes nem na missa não vai, né? Nem se lembra. E aí vem a grande graça que temos de receber uma cruz de desapontamento enviada por Deus, permitida por Deus. Não é o que se diz por aí, né? Nos grupos de orações, né? Na igreja, na santidade humana. Ah, é o diabo. Ah, você está passando por isso porque o diabo está na sua vida. Ah, o diabo está sondando a sua casa, está dentro da sua casa, está isso, está aquilo. Tudo é o demônio. Então é uma falta, né, de conhecimento das verdades divinas e uma especulação, né, de saber o que é, de que se trata, de onde veio. É certo sim que o diabo são ministros de Deus, mas ele só toca em alguém com a permissão de Deus e mediante o quanto ela se aproxima dele. Se é uma pessoa de oração, Deus assim o permite para purificá-la, né? A cruz para imprimir Deus nela, para que ela se volte mais a Deus. E se é uma alma pecadora, é ela que vai atrás dele, é ela que vai fazer comunhão com ele.
né? E como ele é homicida desde o princípio e mentiroso, ela vai colher da amizade com ele. Mas que da mesma forma Deus não o abandona. É ele quem não vai atrás de Deus e insiste em querer estar ali, né? Mantendo vínculos com as trevas. E obviamente os frutos disso serão, né? Trevas ainda maiores. Sofrimentos ainda maiores. Que como diz, né? Deus só permite o mal porque daquele mal ele pode tirar um bem maior. Então, da pior das hipóteses, todos têm a possibilidade de voltar, de se encontrar com Deus, por mais longe que for. Né? Até eu lembro do que o Papa Francisco disse, né? Bem lá no início, Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que o abandonamos, que deixamos de buscá-lo. Né? Blasfemando contra Deus, isso que eu fiz não tem perdão, isso que eu fiz é irremediável, Deus não pode me perdoar desse ato que eu cometi, dessa burrice que eu vivi. É a pessoa que já está definindo o amor de Deus, a posição de Deus, a decisão de Deus, né? É referente a tal situação. E aqui continuando o trecho, né, que ainda vai dizer: a cruz comunica tal luz à alma, que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela recebe maior brilho e esplendor. O que eu entendi, a cruz é quem vai dar o polimento, né, às outras virtudes. Ao passo de que eu, né, viva resignado a uma situação de cruz que Deus tem permitido, vai, né, dar o polimento nas outras virtudes, a paciência, a humildade, né, o reconhecer-se, o autoconhecimento do nada que eu sou e o tudo que Deus é e o tudo que Ele pode, né, a necessidade de se abandonar a Ele, a plena confiança nele, né, a fé que imprime em nós, né, de fato a cruz imprime Deus na alma, nos une a Ele. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Senti-me devorar pela fome de sofrer, e ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizê-lo melhor o que ele mesmo me infundia, renovava-me a crucificação, né? Mais que o falar é nos levar a viver, né? A viver com as experiências, né? E a gente já desde já que Deus nos ajude a imprimir essa verdade em nossa alma, a fim de que quando vier, e ela vai vir, saibamos, né, viver com amor tal situação, né? Viver a experiência da cruz, a coparticipação da paixão de Jesus, dos sofrimentos de Jesus, como disse lá no começo, né? Ora a cruz, ora a coroa de espinhos, ora os cravos, ora todos eles, e assim nos resignamos à vontade de Deus, que Ele tem o peso e a medida para cada um, né? Que não é superior à nossa capacidade, porque uma vez que a força que temos vem dele, né? E que é a proporção que precisamos, necessitamos para que a nossa alma se encontre no fim de nossas vidas, né? Sobre, né, debaixo das asas dele, unido a ele. E isso não importa os meios que Deus há de conduzir a nossa vida e os acontecimentos ao nosso derredor, para que esse momento seja, né, sublime.
né, que como diz um trecho, né, ainda que desconjunte o homem exterior, né, que salvemos o homem interior, a alma, né, a prioridade é as nossas almas, não o corpo. É preciso que entendamos isso, a prioridade é a nossa alma e não o corpo. Ainda que se desconjunte o homem externo, que se salve o interno. Este sim é eterno. O corpo virará pó, o corpo é pó, e ao pó retornará. Porém, a nossa alma é o germe de Deus, é ela que precisa retornar a Ele. É essa partícula de Deus. É por ela que Jesus se encarnou, que veio, viveu entre nós e morreu por nós, para salvar essa partícula dele que está em nós. E que somos nós, que ele nos deu. Temos um nome. Mais que isso, temos um posto, que não é outro senão filhos amados de Deus. Portanto, comportemos e vivamos como tais, rompendo com as coisas, o apego às riquezas deste mundo e buscando nos fixarmos em Deus, nos assemelharmos a Ele, a sermos de fato a sua imagem e semelhança, a retornarmos à ordem. E, portanto, é a cruz quem vai imprimir tudo isso em nós. A fusão das vontades, a vontade divina com a vontade humana. E em meio a isso, a dor, o sofrimento está impregnado, está em volta. Porque a nossa vontade é avessa à vontade de Deus, ela quer fugir da dor e buscar o prazer. Então é preciso contrariar essa posição da nossa vontade e nos fundirmos à vontade de Deus, a fim de que, apesar de, vivamos e nos resignemos a tudo para correspondermos a esse amor de Deus, assim como Jesus, Então, como diz aqui o trecho, quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punham em meu coração? Este falar de Jesus, sentir-me devorar pela fome de sofrer, e ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizê-lo melhor o que ele mesmo me infundia, renovava minha crucificação. Recordo que às vezes, depois de renovadas estas crucificações, me dizia: amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas, e quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas claríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo que pode aparecer exteriormente, como ainda a tenho, no ato em que Jesus dizia isto, me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevi a dizer a Jesus, que me crucifica na alma e no corpo, e algumas vezes lhe dizia: esposo santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes:
e também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim. De fato, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazem sofrer quando me renovas a crucificação fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta, e que da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Eu lembro que do Padre Pio mesmo, ele no filme relata lá, né, que ele tinha vergonha daquelas insígnias. E assim também Luísa não queria que aparecessem os sinais externos, que ficasse só entre ela e Jesus, mas Jesus, em certo ponto, não atendeu essa ânsia dela, porque era necessário que aparecesse esses sinais externos, porque o humano precisa desses sinais. Os sacerdotes que a acompanhavam precisavam ver esses sinais para reconhecer, para ver que era de Deus, assim como se deu com o Padre Pio. As chagas dele, né? O quão, como vai dizer, o quão importantes são. É preciso, né? A santidade humana precisa desses sinais externos. Precisa ver, precisa tocar. Mas lá na frente a gente vai ver que a santidade da vida na divina vontade não possui esses sinais externos, esses sinais extraordinários. É como a vida de Nossa Senhora, na simplicidade. Não temos as chagas, né, vista fisicamente, mas vivemos em tudo a vontade de Deus, a unidade com Jesus, a vida. Damos continuidade à humanidade de Cristo. E isso vivendo resignado às cruzes que Deus nos traz, que a divina vontade nos traz, diariamente, das pequenas às grandes coisas, segundo o querer divino. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.